Eliminação da tragédia. Entre tudo o que há no mundo, o que o ser humano mais abomina é a tragédia. Eliminá-la totalmente é impossível, mas não será tão difícil diminuí-la. Passemos a estudar sua natureza. O fato de a maioria das tragédias ser causada pela doença constitui uma implacável realidade. Entretanto, elas também são geradas pelas questões amorosas e pela desonestidade motivada por interesses materiais. Analisando sua causa, no entanto, percebe-se que todas as tragédias têm sua raiz na enfermidade espiritual. Dizem que uma mente sã habita um corpo são, e isso é verdade. Após longos anos de pesquisa, verifiquei que a paixão desregrada, a imoralidade, a desonestidade, a impaciência, o alcoolismo, a preguiça, a delinquência juvenil e outros desvios de comportamento estão quase sempre presentes em físicos doentes. Infelizmente, nem mesmo apelando para a medicina ou para outros meios, ainda não se descobriram métodos eficientes para curar as doenças e restabelecer a saúde física e espiritual. Ainda que se tivesse detectado a causa, não existia ainda uma forma para resolver de fato o problema. Houve quem se orgulhasse, dizendo ter descoberto a origem delas e seus tratamentos. Contudo, frequentemente, estes tratamentos caem em desuso, pois seus efeitos não são senão temporários. Casos assim ocorreram com frequência. É realmente desolador. Todavia, em nossas publicações, encontramos muitos relatos de cura de doenças consideradas gravíssimas, e a alegria e a gratidão expressas nesses relatos nos comovem até as lágrimas. Conforme podemos observar, a verdadeira solução das doenças e de outras desgraças depende do surgimento de uma força invisível, e só aos que a experimentarem é dado reconhecer quão incomensurável é a força de Deus. Os homens modernos não se deixam convencer senão através da realidade ou de provas. Portanto, sem apresentar resultados concretos, é inútil tentar guiá-los à fé por meio de princípios bem elaborados. Para eles, a salvação da humanidade e o incremento do bem-estar da sociedade não passam de um sonho. A essência da verdadeira fé consiste em mover o que é visível pela ação de um poder invisível. Esta força está sendo manifestada pela nossa Igreja e, por essa razão, creio eu, poderíamos dizer que ela é a religião do poder. As religiões tradicionais, em sua maioria, se fundamentam nos ensinamentos, o que faz com que busquem despertar a alma de seus fiéis de fora para dentro. Todavia, o ato purificador empregado pela nossa Igreja, o jorei, projeta a luz espiritual diretamente na alma, despertando-a instantaneamente, isto é, ele transforma a pessoa sem a intervenção humana, deixando as pregações para segundo plano. Buda Sakyamuni afirmou que todos têm a essência de Buda em seu interior, e aqueles que atingirem essa compreensão tornam-se Bosatsu. Isso é realmente verdade. Nessa linha de raciocínio, aqueles que ingressam em nossa religião, em curto espaço de tempo, vão galgando níveis de iluminação mais elevados até atingirem a suprema iluminação. Além de não precisar preocupar-se com as próprias tragédias, tornam-se qualificados para eliminar as tragédias alheias. Em 11 de junho de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 1. Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é a toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo,
são nuvens espirituais. Conforme já escrevi outras vezes, as nuvens espirituais surgem devido aos pecados e às impurezas que, evidentemente, se originam no mal. Todos sabem que essa visão de pecados e impurezas é quase que um monopólio das religiões desde a antiguidade. Entretanto, é lamentável que elas, até agora, tenham ensinado de forma simplista, afirmando que não se deve fazer isso ou aquilo porque é pecado. Para as pessoas do passado, talvez isso bastasse, mas hoje já não convence mais, pois a maioria é muito intelectualizada e raciocina em termos científicos. Devem-se, portanto, apresentar argumentos sólidos com base em teoria sistematizada e evidências verificáveis. O mundo em que vivemos é constituído pelos mundos espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva, e quando este se reflete no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Por ser este o ponto mais importante, gostaria que realizassem a leitura levando-o em consideração. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica más ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais e, quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. A parte que escapou da lei humana é punida espiritualmente pela lei de Deus. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta, as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesses casos são malignas e, em muitos casos, chega até a comprometer a vida. Quanto mais cedo o mal for punido, mais leve será o castigo, podendo-se compará-lo a dívidas, que quanto mais se demora a saldá-las, mais crescem devido ao acúmulo de juros. De fato, há malfeitores que conseguem livrar-se habilmente em vida dos julgamentos de Deus e do homem, mas ao morrerem, seus espíritos passarão para o mundo espiritual e cairão nas profundezas do inferno devido ao peso dos pecados. Então, por pior que seja um malfeitor, não há quem não se arrependa do que fez. É exatamente como um inferno de incessante sofrimento, citado no budismo. O fundo do inferno, mencionado no shintoísmo, e no Ocidente, o purgatório descrito no volume sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Trata-se de um mundo de trevas, absolutamente sem luz e calor, onde o espírito nada enxerga, permanecendo congelado por centenas de anos. Por isso, não há malfeitor, por pior que seja, que não venha a desistir do mal. Para as pessoas da atualidade, talvez seja difícil acreditar em situações como estas, mas gostaria que me dessem total crédito, pois são fatos que me foram transmitidos diretamente pelos espíritos por ocasião das pesquisas que realizei e posso garantir que não existe nenhum equívoco. Voltando ao assunto, a pessoa começa a sentir peso na consciência por ter praticado o mal, e esse sofrimento já é uma leve purificação. Seria bom que, nesse momento, ela se arrependesse do que fez, mas como dificilmente isso ocorre, a maioria das pessoas continua pecando. É claro que a quantidade das nuvens espirituais corresponde à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer, a pessoa atingida se enfurece,
sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento, e esse sonem se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado o saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos acima sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Passarei agora a falar sobre o aspecto material. O sangue turvo, que é a causa das doenças, obviamente, tem origem nas toxinas medicamentosas. Todos os medicamentos são substâncias tóxicas, porém, durante muito tempo, eles vieram sendo erroneamente interpretados como um recurso benéfico pelo desconhecimento do fundamento de que a doença é uma ação purificadora. Baseado na minha experiência, desejo apresentar o princípio sobre a toxina medicamentosa. Há casos em que ocorre a reincidência da doença depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já tinham se restabelecido por meio do jorei. Chamo a isso de repurificação. O motivo é que no início, com o recebimento do jorei, ocorre a eliminação somente das toxinas já em processo de dissolução, e com isso o doente melhora por um tempo. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação, a pessoa ganha saúde e com esta surge a purificação. Pela repetição desse processo é que gradativamente se restabelece a saúde. Assim sendo, no caso da repurificação, por ser o processo relativamente mais intenso, ocorrem febre alta e tosse intensa, para eliminar catarro antigo e solidificado, sendo isso perceptível pela densidade deste e pelo odor de medicamentos. Obviamente, há ainda perda de apetite, enfraquecimento do corpo, etc., podendo às vezes a pessoa partir para o outro mundo. De acordo com as estatísticas, até hoje, essa proporção é de 7%. Portanto, 93% das pessoas tornaram-se totalmente saudáveis e ativas com o jorei. Com relação a estes maravilhosos resultados de cura de doença, o fato ainda mais surpreendente é que a maioria que nos procura são doentes em estado grave, a um passo da morte, que já se submeteram a diversos tratamentos médicos, populares, religiosos, etc., sem alcançar a cura. Os resultados obtidos são tão maravilhosos que talvez seja difícil acreditar. A propósito, no caso dos 7% de pessoas que tiveram resultados insatisfatórios, a causa, sem exceção, foi a grande quantidade de toxinas medicamentosas ingeridas. Em suma, o jorei é um método de eliminação de toxinas medicamentosas e isso torna-se evidente ao observarem que quanto maior for a redução da quantidade dessas toxinas, maior é a tendência de melhora. Logo,
Transformar o Japão em um país livre da tuberculose não é tão difícil. Pode-se alcançar perfeitamente esse objetivo, suprimindo os medicamentos e incentivando as pessoas a contrair resfriado. Uma vez que Deus criou o ser humano como personagem principal do planeta Terra, providenciou a produção de alimentos suficientes para sua subsistência, atribuindo sabor a cada um deles e paladar ao ser humano. Comer com prazer aquilo que se tem vontade de comer é o suficiente para se manter a saúde, sem precisar preocupar-se, por exemplo, com os nutrientes. A mesma lógica se aplica à questão da procriação, que, apesar de não ser o objetivo do desejo sexual, acaba ocorrendo como consequência natural dele. Sendo assim, o ser humano não deve ingerir substâncias estranhas que não sejam alimento, isto é, deve excluir tudo que é insípido ou amargo, pois isso indica o que não deve ser ingerido. Por desconhecimento desse princípio, costuma-se dizer desde a antiguidade que o bom remédio é sempre amargo, o que constitui um flagrante equívoco. Uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento, e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-lo, ficando, portanto, retido no corpo. Isso constitui a causa das doenças. Em 1º de dezembro de 1952. Verdade, bem e belo. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com maiores detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimo-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem o mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas verdades aparentes. Nem é preciso dizer que foi devido à inferioridade do conhecimento humano que as pessoas não percebiam isso. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando no mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais, agonizando num turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso e, acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão. O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil, enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam a justificativa que dão a isso. Antigamente também existiam muitas enfermidades, só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade.
De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente, apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva a cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. E mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços e, caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas. É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível? Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem jorei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade. A seguir, escreverei a respeito do bem, que evidentemente é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto, nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Entretanto, como a premissa da ciência é a negação desse teísmo, que é a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os méritos da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso enaltecem apenas seus pontos positivos e, quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas, coletivamente, não se consegue usufruir deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo em geral mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez isso ocorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não consegue usufruir das belezas naturais que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que não é toda a humanidade que pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo
é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será de fato civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um lema escrito num cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. Em 25 de setembro de 1953. A construção do paraíso e a eliminação do mal. A respeito da transformação deste mundo em paraíso, que é o objetivo de Deus, existe um ponto fundamental. E o que seria isso? É o mal que a maioria das pessoas traz no recôndito de seus corações. Pelo senso comum, as criaturas desaprovam o mal e temem muito o contato com ele. Desde tempos remotos, elas condenam o mal por meio da moral e da ética, e esse também é o objetivo principal da educação. Além disso, os ensinamentos da religião têm como premissas recomendar o bem e combater o mal. Observando a sociedade, vemos que os pais advertem os filhos, os maridos as esposas os maridos, os patrões os empregados. A tudo isso acrescentam-se as leis, que por meio de penalidades tentam impedir a prática do mal. Entretanto, é incompreensível que, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas más é incalculavelmente maior que o de pessoas boas. A rigor, entre 10 pessoas, 9 são más, e pode ser que nem a 10ª seja boa. Contudo, mesmo em se tratando de pessoas más, existem diferentes tipos de mal: os grandes, os médios, os pequenos e outros. Citemos alguns exemplos. 1. O mal praticado proposital e conscientemente. 2. O mal cometido sem ter ciência disso. 3. O mal praticado por não haver alternativa. 4. O mal perpetrado acreditando-se ser um bem. O primeiro não necessita de maiores esclarecimentos. O segundo é o mais comum e numeroso. O terceiro, por ser cometido por pessoas desprovidas de razão e inteligência, é algo fora de questão. Já o quarto, isto é, o mal que se faz pensando ser um bem, é o mais danoso por ser praticado abertamente e com determinação. Detalharei isso posteriormente. Agora, descreverei a visão de um mundo do mal a partir da perspectiva do bem. Observando a atualidade, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que este mundo é o mundo do mal. Temos conhecimento de inúmeros exemplos de homens de bem que foram atormentados pelos perversos. Da situação inversa, eu nunca ouvi falar. Como o mal possui mais adeptos que o bem, enquanto os malvados burlam as leis e agem como bem entendem, os bons ficam subjugados, vivendo constantemente atemorizados. Esta é a situação do mundo atual. Por serem mais fracos, os bons são sempre perseguidos e maltratados pelos maus. A democracia surgiu naturalmente em contraposição a esse absurdo estado de coisas. O Japão, que viveu longo tempo sob o domínio do pensamento feudal, insistiu em manter uma sociedade em que os fracos são vítimas dos fortes. Felizmente, com a ajuda do exterior, conseguiu implantar o regime democrático. Por esse motivo,
mais do que dizer que a democracia no Japão foi um evento espontâneo, devemos afirmar que ela foi uma consequência natural. Eis um raro exemplo da vitória do bem sobre o mal. Contudo, a democracia japonesa ainda não está consolidada. Em vários setores existem resquícios de feudalismo, e talvez eu não seja a única pessoa a perceber isso. Vejamos a relação entre o mal e a cultura. O princípio do surgimento da cultura pode ser explicado da seguinte maneira: na era primitiva e selvagem, os fortes oprimiam os fracos, tolhendo-lhes a liberdade, impondo-lhes a força, usurpando-lhes os bens, praticando matanças e agindo como bem entendiam. Como resultado, os fracos criaram vários meios de defesa. Fabricaram armas, construíram muralhas, aperfeiçoaram os meios de transportes, etc. Em grupos ou mesmo individualmente, eles se esforçavam de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, isso serviu para desenvolver a inteligência do ser humano. Com o correr do tempo, para garantir a segurança, fizeram-se acordos coletivos, os quais, possivelmente, deram origem aos tratados internacionais de hoje. Socialmente foram criadas as leis, com o objetivo de refrear o mal, transcritas em forma de códigos, ocasionaram as atuais legislações. Não obstante, com métodos tão superficiais, não foi possível eliminar de fato o mal que existe no ser humano. Conforme podemos ver, da era primitiva até hoje, os homens vêm lutando contra o mal em defesa do bem. Como o mundo tem sido infeliz por isso? Quantas pessoas de bem foram sacrificadas? Para aliviar tão grande sofrimento, apareceram grandes figuras religiosas. Como os fracos eram sempre atormentados pelos fortes e não tinham força suficiente para se defender, os religiosos, pelo menos, tentaram amenizar espiritualmente suas aflições e dar-lhes esperança. Ao mesmo tempo, para enfrentar o mal, ensinaram enfaticamente a lei da causa e efeito, na tentativa de fazer com que as pessoas se arrependessem. É inegável que obtiveram alguns resultados, mas não conseguiram mudar a situação geral. Por outro lado, no aspecto material, criaram-se as ciências, desenvolveu-se a cultura como uma tentativa de conter, através do seu progresso, a infelicidade acarretada pelo mal. Esse progresso da cultura foi muito além do que se esperava. Apesar disso, a cultura material não só foi inútil no sentido de conter o mal, seu objetivo inicial, como também acabou sendo usada para fins maléficos, gerando atos de crueldade cada vez maiores. Isso deu origem às guerras em grande escala e, por fim, acabou nascendo o pavoroso monstro da bomba atômica. Atingindo esse estágio, podemos dizer que chegamos a uma época em que se tornou impossível fazer a guerra. Falando sem reservas, é realmente uma ironia a cultura material ter progredido por meio da atuação do mal e ter se chegado a um tempo em que a guerra é impraticável. Naturalmente, é possível perceber que por trás de tudo isso está o profundo e misterioso plano de Deus. É evidente que tanto os que estão do lado da cultura espiritual como os que estão do lado da cultura material desejam um mundo perfeito, de paz e felicidade, mas isso ficou limitado ao ideal. Uma vez que a realidade não corresponde ao desejado, os intelectuais vivem cercados por um mar de dúvidas e de obstáculos. Entre eles estão aqueles que procuram a religião, a filosofia e outros meios para decifrar esse enigma. A maioria, no entanto, acredita que só o progresso científico resolverá tudo. O fato é que a humanidade continua sofrendo e sem perspectivas de quando vai encontrar a solução dos problemas. A partir de agora,
escreverei em detalhes o que penso a respeito de como vai ficar o mundo no futuro. Se o mal é a causa fundamental da infelicidade humana, conforme dissemos, surge a seguinte dúvida: por que Deus o criou? Esta é a pergunta que mais tem atormentado o ser humano até os dias de hoje. Eis, porém, que finalmente Deus esclareceu a verdade que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, por que o mal foi necessário até hoje? Porque, através do conflito entre ele e o bem, a cultura material pôde progredir e se desenvolver até o estágio atual. Não é surpreendente? Não poderíamos sequer imaginar que, na realidade, esta é a verdade. Um exemplo disso é a guerra. A guerra ceifa milhares de vidas e, por ser tão trágica, constitui o maior temor do ser humano. Para este livrar-se desta catástrofe, usaram-se todos os recursos da inteligência, e nem precisamos dizer o quanto isso acelerou o progresso da cultura. Podemos fazer tal afirmativa porque a história nos mostra claramente que, após as guerras, a cultura fez enormes avanços, tanto nos países vencedores como nos vencidos. Todavia, se as batalhas chegassem ao extremo ou se prolongassem demasiadamente, os países envolvidos seriam aniquilados, o que representaria a destruição da própria cultura. Sendo assim, Deus as detém num certo ponto, fazendo com que a paz retorne. A alternância de períodos de guerra e períodos de paz é a própria imagem da história do mundo. Na sociedade, a situação é idêntica. Os criminosos e as autoridades vivem numa constante competição de inteligência. Os desajustes de relacionamento entre as pessoas também são decorrentes da luta entre o bem e o mal. No entanto, podemos entender que a solução dessas divergências contribui para o desenvolvimento da inteligência humana. Ora, se a cultura progrediu graças ao atrito entre o bem e o mal, vê-se que o mal, até hoje, foi realmente imprescindível. Contudo, precisamos saber que o mal não é eternamente necessário e que há um limite para ele. Vou explicar a esse respeito. Primeiramente, o mais importante é o objetivo de Deus, o governador do mundo. Em termos filosóficos, esta designação significaria ser absoluto ou vontade do universo. Jesus Cristo e outros líderes religiosos fizeram profecias sobre o fim do mundo, que na verdade significa o fim do mundo do mal, e que depois disso viria um mundo ideal, o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, o mundo de verdade, bem e belo, o mundo de Miroco, etc. Os nomes diferem, mas o significado é o mesmo. Para a construção de um mundo tão maravilhoso, é necessária uma preparação à altura que preencha todas as condições, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. De acordo com o plano de Deus, a primeira condição era que o progresso material fosse alcançado, pois o progresso espiritual não está preso ao tempo, podendo ocorrer de uma só vez, ao contrário daquele que necessita de muitos e muitos anos. Para preencher essa primeira condição, ele fez com que, inicialmente, o ser humano ignorasse sua existência e se concentrasse apenas nos assuntos materiais. Foi assim que surgiu o ateísmo, que é a condição fundamental para a criação do mal. Este, então, ganhou força, infligiu maiores sofrimentos ao bem e, prosseguindo nessa luta, fez o ser humano cair no abismo do sofrimento. Todavia, o ser humano sempre se debateu na ânsia de sair desse abismo, o que desencadeou a força que impulsionou grandemente o progresso da cultura. Foi trágico, porém inevitável. Creio que puderam ter uma noção básica sobre o bem e o mal com o que foi escrito acima.
tendo finalmente chegado o tempo em que o mal não será mais necessário, ou seja, o tempo presente, a questão é seríssima. Não se trata de imaginação ou desejo, é a pura realidade. Acreditando ou não, o fato já está saltando aos nossos olhos por intermédio do extraordinário progresso da ciência atômica. Por conseguinte, se uma nova guerra eclodisse, não seria uma simples guerra, e sim a destruição total, a extinção da humanidade. Contudo, a realidade a que chegamos é até motivo de alegria, pois constitui o limite final para a atuação do mal. Como resultado, a cultura, da qual o mal sempre se utilizou até hoje, sofrerá uma reviravolta, ficando à inteira disposição do bem. Daí chegará a época do nascimento do tão almejado paraíso terrestre. Em 13 de agosto de 1952. Uma consideração sobre o paraíso terrestre. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, suas palavras como seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual, e de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Pensando desse modo, podemos perceber o grau de feiura da sociedade contemporânea. O belo é por demais escasso, principalmente nas classes sociais mais baixas. A causa reside no fato de serem extremamente desfavorecidas economicamente. Ademais, isso gera a decadência da educação e a precariedade das instituições sociais. Daí, nasce a intranquilidade social. Gostaria de falar, em especial, sobre as diversões. Nesse campo, o belo precisa ser muito mais estimulado, pois o cultivo da consciência do belo é o que há de mais útil para a melhora dos sentimentos humanos. Este é um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a arte. Nem é preciso mencionar o quanto a arte vulgar e imoral da época atual está degradando o sentimento humano. Desta maneira, o poder econômico é o fator essencial para a criação do mundo do belo. Não poderemos sequer sonhar em concretizar esse mundo enquanto a população permanecer na pobreza. Como devemos proceder para fortalecer o poder econômico? O povo deve trabalhar com afinco, visando ao aumento da capacidade de produção. E a condição básica para tanto é, sem dúvida, a saúde de cada indivíduo. E a saúde é o principal foco da nossa religião, o que se torna evidente pelo grande número de pessoas perfeitamente saudáveis que estamos formando por meio do inigualável poder de cura de doenças por nós manifestado. Portanto, devemos dizer que somos a primeira religião a qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação de nossa religião daqui em diante. Jornal Kyusei, número 65, em 3 de junho de 1950.